Sejam bem-vindos a mais um Podiumcast, o podcast onde você está sempre em primeiro lugar. E aí, Gil? E aí, Di? Vamos primeiro fazer um agradecimento aos nossos parceiros, a Clínica Performe, Ortopedia. Lá você encontra os profissionais especializados em joelho, quadril, pé, o que você precisar em termos de ortopedia, você encontra na Clínica Performe, além também de psicologia E e bem-estar. bem-estar. Falar também dos nossos parceiros que nos veste, a Adidas. Adidas Shopping São Luís e Adidas Shopping da Ilha. Ó, essas roupas lindas que nós estamos, Adidas. Hoje, não são vocês que estão em primeiro lugar, é a nossa convidada, Fabiana Moraes. Bicampeã aí em termos de sobrevivência, resiliência, paciência, uma grande inspiração para a gente que estamos entrando aí no Outubro Rosa, né? A gente sabe que é um mês de conscientização à prevenção do câncer de mama. E Fabi, além de ser nossa amiga também corredora, ela traz uma história de superação que agora a gente vai ter o prazer de ouvir. É com imensa alegria que, nesse mês de outubro, recebemos como primeira convidada do mês rosa, nossa amiga corredora, sobrevivente, a gente pode falar assim, do câncer de mama, nossa amiga Fabiana Moraes. Seja muito bem-vinda, Fabi, ao nosso Podiumcast. Obrigada por aceitar nosso convite. E antes, já começando assim com os pés na porta, a gente quer saber como é que foi tua jornada para chegar até aqui. Bem, primeiramente, obrigada, tá, meninas, pelo convite. É um tema, eu confesso que é um tema que eu não costumo falar muito, Uhum. não por nada, porque eu acho que eu nunca quis me colocar assim, no lugar de vítima, né? Sim. Eu não sei, acho que nunca combinou muito comigo, com minha personalidade, então eu evito, porque eu sei que ainda é um tema que choca, né, que gera curiosidade, e então, assim, eu realmente não é um tema, e eu também não queria ficar sempre, né, batendo nessa mesma tecla, aquele monotema, né, que a gente costuma dizer. Mas ao mesmo tempo, é um tema muito inspirador, né, para todas nós mulheres. Eu acho que chama a atenção por um tema que hoje em dia a gente tem que se cuidar. Eu acho que até a prevenção está aí. Quanto antes a gente souber, né, de um diagnóstico, eu acho que mais chance Sim. a gente tem de cura, né, de Não, com certeza. Então, assim, eu acho que o intuito, então, realmente, assim, o objetivo realmente é esse, né? Assim, servir, informar, né? Que sirva de alerta, que sirva, de repente, de inspiração para outras mulheres, ou que já passaram, ou que estão passando por isso. Então, assim, eu acho que realmente é importante, né? Assim, claro. eu nunca gostei desse lugar de vítima, mas eu sei que é importante falar, eu sei que vai ajudar, né? E esse é o objetivo, realmente. Bora, pode contar a Então, sua história pra gente, que eu tô vamos lá. curiosa, porque embora eu conheça já a Fabi há bastante tempo, eu não conheço a história dela, então vai ser interessante Mas também aí vai estar aqui começar como ouvinte. primeiro contando como é que era a Fabi antes do diagnóstico e como foi a Fabi durante e depois do diagnóstico. Certo. E realmente muda, tá? Não é, assim, é frase feita, né? Mas realmente a gente não tem como, né? Passar por um diagnóstico tão sério, tão grave como esse e Não se continuar sendo a mesma, transformar. continuar sendo a mesma pessoa. Então, meninas, foi assim, em 2000, começou tudo em janeiro de 2000, em 2021, né? Pós-pandemia, 2020 foi aquele ano, né? Bem pandêmico. E aí quando foi lembro como, assim, isso eu recordo muito bem, que foi dia 1º de janeiro, né, eu fui almoçar na casa dos meus sogros, e quando cheguei em casa, trocando de roupa, do nada eu senti um nódulo na mama direita. E aí senti, né, aquilo, peguei, achei estranho, chamei meu marido, ele viu, pegou, como estava muito próximo do mamilo, então assim era muito perceptível. Qualquer pessoa que olhasse, que tocasse, sentia, né?
E aí aquela coisa, um nódulo, mas não é nada, vou marcar médico, né? Aquela história. Aí comecei, né? Aquele batalhão de médicos, de exames. E assim, minha história é longa, mas Estamos aqui para ouvir, não se eu vou preocupa. tentar também resumir um pouco. Então, fui em vários médicos, né? Fui fazer. A primeira médica que eu busquei foi a ginecologista, minha ginecologista na época. E daí ela também sentiu e tal, disse que pelo toque, né? Por apalpar, achava que não era nada demais, né? Porque eles têm, né? Umas características que eles. eh, conseguem, né, mais ou menos dizer, né, se Sim. a probabilidade, né, lógico que não é certeza. E daí ela me encaminhou para ultrassom. Fui, fiz a ultrassom, apareceu na ultrassom. E aí a médica que fez a ultrassom, que também era uma médica que eu já fazia ultrassom com ela, me encaminhou para o mastologista. Eu nunca havia ido no mastologista. Marquei com o mastologista, levei os exames. E aí ele pediu a biópsia, né? Voltei para a médica da ultrassom para fazer a biópsia. Fiz a biópsia, levei o material, na época, Uhum. né, para o Hospital São Domingos, e daí saiu o resultado da biópsia. E o resultado da biópsia dizia que não era um nódulo maligno, ou Sim. seja, não era câncer, era um nódulo benigno, era um adenoma, Hum. né? E o médico, o mastologista, disse: não, Fabiana, mas de qualquer forma, na verdade, ele já tinha até me alertado, antes mesmo de sair a biópsia, ele tinha me alertado: olha, Fabiana, independente do resultado, a gente vai tirar, né? Sim. Por Isso, segurança é por melhor tirar. segurança, a gente vai tirar, já tá um tamanho, né, razoável, tu sente, tu nota, tá muito próximo aí da pele, a gente vai tirar, ok. Aí veio esse resultado da biópsia, que era um adenoma. Então a gente marcou, aí eu fiquei tranquila, a gente marcou a cirurgia para retirada do adenoma. Sim. Essa cirurgia eu fiz inclusive aqui no Hospital São Domingos, e não sei se vocês sabem, mas todo material que sai da sala cirúrgica vai para Novamente para biópsia. biópsia. Todo, qualquer material que sai da cirurgia vai para biópsia. E daí, ok, né? Eu fiz a cirurgia, passei uma noite no hospital, assim, foi super rápido. Tive uma recuperação ótima, fui para casa. Ele foi lá no hospital, me deu alta, fui para casa. Uma semana depois, ele tinha marcado que eu retornasse, que ele ia olhar a cicatrização. E assim, graças a Deus eu tenho uma excelente cicatrização, estava ótimo. Fui, né? Fez uma semana, lembro que era uma sexta-feira, fui sozinha pro consultório dele, né? Super relax. E ele, para olhar a cicatrização. E daí ele olhou a cicatrização, estava tudo bem. E aí ele disse: não, agora, Fabiana, senta aqui que eu preciso conversar contigo. E daí foi quando ele me deu realmente o diagnóstico, né? Ele explicou que o material tinha ido para biópsia, como eu já sabia, e que o resultado tinha vindo diferente do resultado da primeira biópsia que eu tinha feito, que era aquela punção, né? Sim. E aí ele disse que era um câncer de mama, e aí aquele susto, né? Sim. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Aí foi aquele primeiro impacto, aquele susto, eu desmoronei. Enfim, acho que a ficha nem, não sei nem se chega a cair totalmente. Mas enfim, aí ele mais ou menos me explicou, né, os exames que eu teria que fazer a partir dali. Já adiantou que eu teria que fazer uma outra cirurgia, porque a cirurgia para retirada de um adenoma é de um jeito, mas para retirada de um nódulo cancerígeno, né, um tumor, é diferente. E, ok, ele me deu todas as orientações, eu Desculpa atordoada. rapidinho, Fabi. Quem é que retira um nódulo desse? Qual é a especialidade médica? Mastologista. É o É o mastologista. mastologista. Tanto assim, enquanto nós pensávamos, né, que era um nódulo benigno, um adenoma, foi o mastologista, mas mesmo que desde o início já soubesse que era um tumor cancerígeno, Aham. também é o mastologista. Certo. Tudo que trata a mama é o Engraçado mastologista. que ela falou que ela já tinha feito a cirurgia do adenoma. Eu achei que, como ela já tinha feito, já tinha eliminado, entendeu? Porque ela falou: não, teve uma nova cirurgia. É porque é diferente. Porque para a retirada do adenoma, tu abre e tira o adenoma.
Quando é um tumor maligno, quando é um câncer, você tem que tirar, que eles chamam as bordas de precaução. Para que não haja nova reincidência. Isso, eles Entendi. tiram assim o tecido em volta, tá? Bem, eu não sei os termos técnicos, tá, gente? Eu tô falando A gente também não. Também da não. forma como eu Aham. sei, né? Então, assim, tem que realmente tirar essa ao redor, né? Certo. Tirar essa margem de segurança, isso que eles falam, margem de segurança. Então, ele, nessa consulta, o mastologista me orientou, me acalmou, né? Eu lembro uma frase, assim, que ficou comigo nesse dia, foi que ele disse que tinha 90% de chances de cura. Eu guardei isso, né? Assim, engraçado como a gente Fixou isso aí, né? fixou. E ok, né? Fui pra casa, fui contar, né, pra minha família, pra minhas irmãs. A primeira pessoa que eu liguei foi minha irmã. Fui contar pra minhas irmãs, pro meu marido, né? E aquele susto. E um parênteses aí, porque minha mãe também teve câncer de mama. É E isso que eu já ia perguntar, se já teve, tinha algum caso na família, né? teve. E minha mãe teve em 2019. Então, assim, estava relativamente recente. Próximo. Muito próximo. Minha mãe fez a cirurgia 2 dela. anos, né? 2 anos. É. Minha mãe fez a cirurgia dela em dezembro de 2019. E eu descobri no início de 2021. É. Agora, assim, entre o primeiro dia, aquele que eu contei pra vocês, que eu palpei e senti o nódulo, até a cirurgia essa que ou até eu receber o diagnóstico que era câncer, isso já tinha se passado 3 meses. Porque tu vai em médico, vai, Claro, volta, isso, espera isso aqui. exame. 3 meses, isso já era em março, tá? Que eu fiz a cirurgia, essa cirurgia aqui em São Luís, no São Domingos, achando que era um adenoma. Certo. E daí, então, teve esse plus, né? Porque eu pensei, meu Deus, minha mãe já passou por isso, coitada. Eu não sabia nem. Eu falei, gente, eu não vou nem saber como dar essa notícia pra ela. Ela passou por isso faz pouco tempo, né? E então, assim, né? Aí foi isso. Fui contar pra família e tal, tal, tal. Então, assim, como minha mãe já tinha passado por isso, quando ela teve o diagnóstico, né? Ela foi para São Paulo. E ela fez a cirurgia e todo o tratamento, entre aspas, em São Paulo também, no AC Camargo. Só que minha mãe, eu lembro também do termo que o médico usou em uma das consultas que eu acompanhei ela, que diz que o câncer dela era bonzinho. Então, era, né? Então, assim, não era tão grave. Então, ela fez a cirurgia, ela fez uma rádio que se chama local, ali mesmo na sala de cirurgia, ali, local mesmo, e não foi preciso fazer quimioterapia. Então, assim, com a cirurgia e com aquela rádio ali local, ela já ficou curada, né? É excelente. E daí, então foi isso. Aí, quando eu descobri que eu contei para minha família, a minha irmã, a mais nova, teve logo a atitude de marcar com o mesmo médico da minha mãe, o mesmo mastologista que operou minha mãe em São Paulo, na AC Camargo. Então, assim, da descoberta do diagnóstico, a ida para São Paulo, eu acho que foi, assim, uma semana. Se foi muito, né? E aí eu fui nesse médico que era da minha mãe, o mastologista em São Paulo, fez a primeira consulta, aí ele também já foi me explicando, ele pediu o resultado, o material, né, da biópsia que eu tinha feito aqui, para refazer lá, né, no AC Camargo. Eu levei esse material, né, o material, a peça cirúrgica, né, que eles chamam, a gente repetiu a biópsia lá. E aí ele já me orientou, aí eu já fui tendo a noção de tudo, de como seria, né, o tratamento. Falou da cirurgia. Ele optou, né, a equipe dele optou por fazer uma cirurgia, né, antes de iniciar qualquer tratamento, porque ele disse, como já tinham tirado, ele não via sentido fazer a quimio antes. Porque assim, cada caso é um caso, gente, eu costumo dizer. Né? Cada caso é um caso. Cada tratamento, ele é um tratamento individualizado mesmo, personalizado. Então, assim, aí muitos casos em que a mulher faz primeiro a químio, que às vezes tem o intuito de reduzir o tumor para depois fazer a cirurgia. Só que no meu caso, como eu já tinha feito a cirurgia, ele disse, não tem sentido. Então, vamos fazer... não tem sentido fazer a quimioterapia antes, né? Porque não tem mais o que reduzir aí, né?
Então, vamos fazer de novo a cirurgia para remoção Sim. dessa margem de segurança, para verificar os linfonodos, que isso é outra coisa super importante. São os linfonodos das axilas, né? Para ver se estão ou não comprometidos. E daí, depois, já vai ser a outra etapa do tratamento, que seria a químio e a rádio. Ele já me adiantou que eu teria que fazer os dois, pela questão da idade, pela questão do tipo, tem a questão do tipo de câncer, enfim, são muitas Das variadas. características É, do tumor, né? é. Então, assim, e cada caso é um caso, né? Então, mas ele já me adiantou, porque nesse momento a gente já sabia qual era o tipo do tumor, e pela idade, né? Eu descobri, eu tinha 42 anos, então eu era muito jovem, então ele disse que era realmente necessário, até por segurança, porque a químio que eu fiz, eles chamam que é a químio adjuvante, então é uma químio que eu, nas minhas palavras, né, como de proteção, de segurança, assim, já tirou, o problema já foi Sim. tirado na cirurgia, mas vamos fazer aqui algo mais para, Pra ter a possibilidade de volta. isso. Assim, nunca elimina a possibilidade de volta 100%, né? Mas reduz muito o risco de uma recidiva. Recidiva. Então, aí eu comecei, né? Eu fiz a cirurgia com ele. Aí, sim, nessa consulta, eu ainda voltei para São Luís. Ele marcou a consulta, eu acho que foram, assim, entre essa consulta e a cirurgia, lá no AC, acho que foram uns 10 dias. Então, eu ainda voltei, organizei tudo, né? Casa, filho, e fui para fazer a cirurgia. Sim. E já fui com meu marido e tal. E aí fiz a cirurgia com ele, a cirurgia foi um sucesso. Aí ele optou, também teve esse pequeno não, esse detalhe. Ele optou por fazer a mastectomia completa, com Sim. colocação de prótese, porque ele disse, olha, tua mama é muito pequena, então para tirar, como eles chamam, né, um quadrante, né, ele disse, olha, o resultado estético vai ficar melhor fazendo uma mastectomia total e colocação de prótese, é tudo na mesma cirurgia. Isso, assim, graças a Deus, isso está muito avançado, né? É bom, né? Eu ia até te perguntar isso, porque isso mexe com a autoestima, né? Totalmente, totalmente. Então, assim, faz total diferença você já sair da sala de cirurgia, Sim. né? Tipo assim, tô livre do BO e tô maravilhosa. Assim, faz muita diferença. E o legal, assim, eu fiz esse tratamento, a C Camargo, todo com plano de saúde, né, no privado, mas o SUS já cobre, tá? Que legal, Já cobre a prótese. Então, Para fins, porque não é fins estéticos aí. Já tem. mexe, né, total com a autoestima da mulher. E assim, você sai da sala de cirurgia, imagina ter que voltar para outra cirurgia só para colocar a prótese. Exato. Então, assim, você economiza, né? O 2 em 1 ali. 2 em 1. Economiza pra pessoa, pra Todo passar tudo de novo. E pros exatamente. médicos que já estão ali e tal. Então, isso é excelente, já evoluiu muito. Graças a Deus eu soube porque passei por isso. E aí ele optou pela mastectomia total, com a colocação da prótese. Então, eu fiz a cirurgia, foi um sucesso, já saí com a prótese. Graças a Deus, os linfonodos das axilas não estavam comprometidos. Isso é um sinal muito positivo, né? Significa que o tumor está ali localizado, né? Isso, as chances de cura aumentam, né? E aí, depois da cirurgia, passou o tempo da recuperação da cirurgia, e eu iniciei o tratamento, que era quimioterapia e radioterapia. Primeiro a químio, depois a rádio. E eu fui resolvendo e tomando as decisões no decorrer do processo, né? Num primeiro momento, eu nem tinha intenção de ficar em São Paulo para fazer a quimio e a rádio, mas eu acabei ficando. Eu optei, né? Como estava a pandemia meio que me ajudou no sentido que, como ainda estava um pouco da pandemia em 2021, os colégios ainda não estavam 100% presenciais, meus filhos ainda estavam com aula online. Então, eles puderam ir para São Paulo, ficar comigo e ficar online na escola. Então, isso foi interessante. Então, eu resolvi fazer a quimio e a rádio em São Paulo. Passei 8 meses, foram 8 meses de tratamento, desde a cirurgia até a radioterapia. E a quimio, eu fiz 2 tipos de quimio, que as pessoas conhecem muito como a quimio vermelha,
e a químio branca. A químio vermelha, que foram 4 sessões de 15 em 15 dias, e depois a químio branca, que foram 16? Não, 12. 12, a total foram 16. 12 sessões semanais, né? E aí eu optei por fazer, se eu não me engano, era uma terça-feira, eu ia todo dia no hospital para fazer a químio. E aí entra a questão aí do esporte, Sim. né? Que é o que eu acho que é o grande recado que eu quero dar. Eu já corria antes, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer esporte, né? E aí, no decorrer, né, de todo esse processo, desde o diagnóstico até o tratamento, eu sempre pratiquei esporte. Eu não parei. Eu continuei correndo até onde eu consegui. Lógico que já quando iniciou as químios, né, que já foram avançando, o organismo vai debilitando, vai ficando mais fraco. Eu já não conseguia correr, mas eu caminhava. E daí depois eu me matriculei no estúdio de bike, né, de spinning. Então eu fazia as aulas todas as semanas. E assim, foi ótimo, né? Em todos os sentidos, tanto no quesito emocional, como no quesito físico mesmo, E tu né? achas que o fato de tu já ser uma pessoa ativa ajudou no teu processo também de recuperação? Total, total, Diana. Porque assim, lógico, o esporte ele não vai evitar que você tenha, né, um problema de saúde Sim, como né, esse. como esse. Mas ele vai te ajudar, por que que eu digo em todos os sentidos? Desde quando você recebe esse diagnóstico, de como você vai encarar um diagnóstico desse. Eu acho que eu sempre fiz, assim, total relação, né. Porque, assim, na corrida principalmente, que você, né, você lida com a superação, com a resiliência, com a disciplina. Então, assim, são coisas que você tem que trabalhar quando descobre, quando tem um diagnóstico desse. Então, assim, foi total, assim, fez total diferença. E aí, a questão física também, né. E aí, minha história não para aí. Eu fiz esses 8 meses de tratamento, químio, rádio, e fazendo meu esporte, fazendo minha bike, que ajudou, assim, super. E aí voltei para São Luís e, fiquei fazendo as revisões, né. Eram de 3 em 3 meses, eu ia para São Paulo, ia no AC e fazia as revisões. O que eram essas revisões? As revisões são exames, Ah. né, exames de rotina. Exame. São exames, de imagem, exames Tem punção de laboratoriais. Oi? Punção de Não, não, não. A punção você faz quando, encontra algo, sim. detecta algo, né. Aí você faz para saber se aquele nódulo, Uhum. né, as células são ou não malignas, né, cancerígenas. Então eu voltei a fazer as revisões. Voltei. Aí quando foi na revisão acho que foi de julho de 2022, na revisão, Já um ano depois, quase. quase um ano depois, exatamente, quase um ano depois, na ultrassom, eu descobri um nódulo na mama esquerda, lá mesmo. O nódulo estava ainda muito pequeno, esse sim eu já não conseguia apalpar, estava muito pequeno, eh, mas enfim, aí descobri, e aí aquela história de novo, né, poxa, tudo de novo, recomeçar, cirurgia, tratamento, não sei o quê, pá-pá-pá. Mas aquela história, assim, não sei de onde surge a força, É, né, que nisso eu acho que o esporte também tem sua contribuição, com certeza. né. Então o que eu pensava: "Não, vamos embora, né, tem que ir, vamos". Eu penso assim: "Tá aí, então eu quero resolver, Exato. então vamos resolver". Marquei a mesma coisa, fiz a cirurgia em São Paulo com o mesmo mastologista, né, que tinha feito a anterior. Ele também optou, lógico, pela mastectomia total, com a colocação da prótese. Fiz a cirurgia também foi um sucesso. Também verificaram os linfonodos da axila esquerda, também não estavam comprometidos. E daí, isso já foi em 2022, né. E daí as químios e as rádios, eu já optei por fazer aqui, Sim. porque,
né? Os meninos já estavam com as aulas presenciais, eu não queria passar mais um tempo em São Paulo, Sim. né? Distante. Eu sabia que já não ia dar para, né, para eles ficarem lá. Falei assim, não, eu vou fazer em São Luís. É. Aí aqui eu já procurei um oncologista aqui para acompanhar, né? O oncologista do São Domingos, acho que eu posso falar o nome, é Dr. Cleiton. Nosso amigo do Nosso esportista. E aí eu fiz, né, as químios, já foi outro protocolo, Uhum. né? As químios eram de 21 em 21 dias, né? Já eram mais espaçadas. Não lembro quantas foram, mas Nessas mais passadas, tu sentia que tu recuperava melhor? Gil, Tava menos debilitada, assim? pra te ser sincera, assim, eu nunca fiquei tão debilitada. Ah, sim. Assim, eu nunca, por exemplo, essas de São Paulo, eu fazia químio na terça. Aí, lógico, no dia que eu fazia de manhã, eu voltava pra casa, almoçava, não fazia nada, assim, descansava, tirava um cochilo e tal. Na quarta também, ficava mais quietinha, mas na quinta eu já saía com os meninos, né? Eu já fazia minha vida. Eu acho que a vida ativa te ajudou também, né? Muito, demais, 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 demais. Assim, eu tenho certeza, total absoluta, assim, total convicção que o que me ajudou a reagir dessa forma foi o esporte. É aquilo que eu digo, assim, o esporte ele não vai evitar um diagnóstico desses, mas ele vai fazer total diferença, tanto na questão mental. psicológica, como na questão física, Sim. né? Então, assim, eu acho que teu organismo é mais forte, ele reage melhor. E aí, nessas químios que eu fiz já aqui, que eram de 21 em 21 dias, o mais curioso, que isso que eu quero falar, que eu acho que é importante para que outras pessoas, lógico que cada caso é um caso, mas assim, poderem saberem que é possível, né? Então, eu fazia as químios na sexta. Eu marquei para fazer na sexta, né? De 21 em 21 dias. Gente, no sábado eu tava na litorânea, correndo. Sério? Juro. Vai ver que a gente não fazia nem ideia, né? Pois é. Gente, quantas pessoas não passavam por mim, não tinham nem noção. Não tinha nem noção. Daí tu estava passando, né? Cara, ela é vencedora 2 vezes. 2 vezes das 2 mamas e da vida e da corrida. É incrível isso. Aí no sábado eu tava lá. E assim, as meninas que vocês conhecem, são minhas Tuas amigas parceiras. que correm comigo, é lógico que elas sabiam. Assim, gente, não tô dizendo que, corria como normal, né? Sim. Lógico, você cansa, mas... Se mantendo em movimento. Cansa. Essa é a ideia, né? É. Quando a gente tá fazendo esporte, enfrentando um diagnóstico desse. Exatamente. Então, assim, corria menos. Se normalmente eu fazia 10, por exemplo, eu comecei a fazer 5. Sim. Sim. Mas, assim, não parei. E aí eu falava eu dizia pra Cleiton, né? Eu dizia assim, Cleiton, tem problema? Cleiton disse, de jeito nenhum. Tu tá certíssima. Continua. Vai. Se tu tiveres afim, se tu tiver com vontade, se tu estiver se sentindo bem, vai mesmo. E aí eu nunca esqueço que ele me disse, assim, que também... Aí mesmo que eu queria ir. Porque, assim, vou dizer nas minhas palavras, lógico que ele falou de uma forma mais técnica, mas ele dizia assim, que o correr, o movimento que faz o sangue circular mais rápido, o coração, né, bombear mais rápido, ele dizia que isso fazia com que o remédio que eu havia tomado no dia anterior, na sexta da químio, fazia com que ele circulasse mais pelo organismo. Potencializava os efeitos da medicação. É como que ele chegava ainda mais longe, em lugares que não chegaria se não fizesse a atividade. Né? Isso, então, assim, isso me motivou ainda mais. Sim. Então, assim, gente, eu corri ainda mais nesse segundo tratamento, eu não parei de correr. Nenhum dia. Fazia minhas atividades, assim, terça, quinta e sábado, como eu sempre faço. Lógico, reduzindo o volume, reduzindo a velocidade, mas não parei. E, assim, foi tudo. Foi fundamental para passar por esse processo, que é dolorido, né, assim, mentalmente, a forma como você encara, né, com resiliência, de querer superar, assim, eu sempre, isso mesmo, assim, de dizer assim, eu acho que eu nunca deixei a coisa me abater, Sim. né, me deprimir, ao contrário, dizer assim, é isso?
Então, bora. O que tem que fazer? Cara, isso é importantíssimo, porque isso ajuda muito no tratamento. Eles sempre falam que a motivação, a energia de você querer sempre achar que vai dar certo, que vai funcionar, isso aí ajuda demais. Com certeza, a A positividade, positividade, né? Você tá pensando positivo, que aquilo vai dar certo, que vai, né, ter paciência. Isso também é importante, a gente ter paciência, que assim, hoje em dia, às vezes, quando eu sei algum caso, eu digo, gente, é paciência, vai passar, vai passar, Tudo passa. tudo passa, E exatamente. Fabi, e tu falou que passou por momentos óbvios, né, de transformação. Quais seriam as maiores mudanças que ocorreram dentro de ti, Pois, assim, de 2021 para agora? assim, acho que a maior mudança é realmente que você é um pouco frase feita, né, mas é verdade. Assim, você começa a olhar a vida de outra forma, né. Então, é aquilo mesmo de dar valor a coisas que talvez antes você não dava, as pequenas coisas, aos momentos, às companhias, né. Eh e assim, aquela coisa assim que eu dizia assim: "Gente, a gente briga por tão pouco, né, briga com o teu marido, briga com teus filhos, por por nada, né". Então eu acho que a grande mudança foi essa, ver as coisas de outra forma, né. Então assim, hoje em dia mesmo lá em casa com meu marido, com o Gustavo, eu digo: "Eu não vou me estressar, não me Não vale a estresso, pena não gastar vale minha a energia com com isso. isso, entendeu? Assim, se preocu não é que: "Ai, agora tudo é oba-oba, tu não te preocupa mais com nada", não é isso. Mas é realmente escolher as brigas, né? escolher as brigas, escolher as preocupações, sabe, assim, vamos nos preocupar com o que realmente interessa, o que realmente é preocupante, né, Exatamente. e não com bobagem. Então, assim, eu acho que a grande mudança foi essa, sim. E é isso que eu acho, assim, eu acho que cada um, né, vai passa por um momento desse de uma forma diferente, mas eu acredito, assim, que sempre vai haver uma transformação, assim, mais ou menos, mas há, né, de alguma forma há uma transformação. Com certeza. O corpo da gente é marcado, no caso dela, pela doença, né, mas o espírito ele sai mais forte. Exatamente, você fica mais forte, com certeza. Você encara as coisas de outra forma, sabe. E assim, a questão do esporte aí, mais ainda, hoje em dia eu valorizo, Faz né. mais sentido, né? Total, assim, a gente às vezes até se torna chata, né. Ficar Repetindo isso. as pessoas não entendem, só quando elas vão fazer que elas realmente entendem. Às vezes eu fico me policiando para não ser a chata, porque assim, eu acho, assim, inconcebível, alguém assim, ai não o sedentarismo, né. É verdade. Hoje em dia, com o tanto de informação que tem, então assim, eu acho assim, aí eu fico: "Não, tem que fazer alguma coisa, vai fazer alguma atividade", qualquer atividade, Sim. qualquer atividade, vai te mover, vai Já te transforma. mexer, vai, né, porque é isso, ajuda assim, no meu caso particular, ajudou em todos os sentidos. Ajudou na aceitação, em como eu conduzi o processo, essa positividade, isso de a resiliência, de não deixar me abater, né. Lógico que tem momentos, né, difíceis que você fica mais, mas assim, no geral, né, assim, o saldo foi positivo nesse sentido. E a questão física que é inquestionável, né. E para quem conhece Cleiton, sabe o quanto ele, né, ele incentiva. Ele é super Inclusive, era uma boa pessoa pra gente trazer aqui. Ai, com certeza. Ainda tem outra coisa que eu acho que é legal falar. Quando eu terminei as químios daqui, né, que eu fui na consulta, aí eu conversando com o Cleiton, eu disse: "Ai, Cleiton, eu tô com medo, porque as químios acabaram". E ele disse: "Ai, Fabiana, isso é comum, as mulheres sentirem esse", é como assim, enquanto você tá fazendo a químio, você se sente protegida, Sim, resguardado. resguardada ali. Quando acaba, parece assim: "E? E agora?", né. E assim, no meu caso, eu não tomo nenhum medicamento, eu não tomo nada. Então ele diz: "Tu queres um remédio melhor do que o esporte?". Aí. Desse jeito, E ele é disse: bom que "Olha", ele te entende totalmente. total, ele disse: "Tua corrida é teu remédio". Aham. Ele disse: Que "Vai maravilha. correr, E vai". nisso a gente já está falando de quantos anos de Olha, eu já tô isso foi
2022 foi o segundo diagnóstico. Aham. O tratamento acabou no final de 2022, já início de 2023. Aham. Então tem 23, 24, 25. Olha, 3 anos. Aí tu segue agora com Sigo acompanhamento acompanhamento. Eu para a vida faço. toda. Como é isso? Assim, dizem, né, que quem passa por um diagnóstico de câncer, assim, é um casamento com a oncologia, né, com os Sim. oncologistas, os médicos. Então, eu vou sempre ter esse controle, né, mas assim, agora, os 2 primeiros anos, o controle ele é mais rigoroso, né, ele é de 3 ou de 4 em 4 meses, né. Depois ele vai espaçando, eu já estou de 6 em 6. E daí, quando faz 5 anos, né, que fica anual, mas aí já volta a ser anual, né. E vai também de cada pessoa. Às vezes, a pessoa quer ficar de 6 em 6 meses, né, sim, por mais uma questão de segurança, de se sim, sentir mais realmente mas aí já passa a ser anual. Ah. E Fabi, então, já que nós estamos aí no mês de outubro, o mês rosa, qual é o recado? Qual é a lição? O que que você tem a dizer aí para os nossos ouvintes nesse mês? Na verdade, para as mulheres aí, né? As mulheres. Bem, primeiro, se observar mesmo, né, se conhecer, né. Se tocar Se também, tocar, né, se olhar, se conhecer seu corpo, a qualquer sinal, né, de notar que tem algo diferente, notar alguma coisinha, um nódulo, ir atrás, né, sim. não esperar, né. Isso é de todos os médicos que eu passei, todos dizem a mesma coisa. O diagnóstico precoce realmente aumenta muitíssimo as chances de cura, sim, né. Então é isso, é se cuidar, não deixar de fazer o preventivo, né, não deixar de fazer os exames anuais. Eu lembrei agora, gente, de uma conversa que eu viajei, nessas férias, aí eu assim, foram umas férias que eu, revi muita gente, né, que eu fazia muito tempo que eu não via. E aí uma amiga minha, aí eu contando para uma amiga minha, essa minha amiga não sabia, né, e eu contando para ela, ela disse: "Meu Deus, se Jesus, se fosse eu ia dizer: "Ui, que é isso?" Ia largar, ia deixar pro lá, ia deixar de mão. meu Deus, jamais. Aí eu: "Menina, nunca, não faz isso, tu é doida?" Qualquer sinal, gente, é procurar É. ajuda, né. E é isso, estar atento, se observar bem. E é esse o recado. E para quem está passando por isso, para que tenha paciência, para Vai que passar, né? seja resiliente, que vai passar, fazer sua parte, né. Eu acho que é importante a gente fazer o que a gente pode, Manter tá a ao nosso fé, alcance, manter a fé, a ter a esperança. fé, exatamente. E é isso. Ai, Fabi, foi uma honra ter você aqui conosco. No nosso Podium Cast, quem merece a medalha é ela. Ela é Fabi, é de Super bicampeã, uma inspiração. Foi ótimo ter escutado a tua história, apesar da gente se encontrar ali na litorânea, ter uma relação de amizade, mas eu nunca tinha parado para escutar a tua história. E Sim. parabéns, Fabi, você é uma vencedora. Que Deus te abençoe. Obrigada. Daqui para frente é vida nova, é vida que segue e vai dar tudo certo para ti. Eu tenho certeza disso. Obrigada, meninas. Eu também agradeço pelo espaço, pela oportunidade. História incrível, hein, da Fabi? medalha de ouro para ela, hein? Que venceu Total. tudo isso. Exatamente. E é isso. Aqui a gente finaliza mais um Podium Cast. Não se esqueça de Se inscrever no canal, ativar as notificações e enviar este episódio para mais um amante do esporte. até logo, beijo. Fui.